Meus queridos amados irmãos, a palavra que foi lida no início do programa, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 30, fala sobre uma passagem de uma parábola bastante conhecida que Jesus contou, que foi a parábola do bom samaritano, O bom samaritano que vinha de viagem, passando por um certo local, e ali ele encontrou um homem que foi atacado, teve sua saúde desestruturada, Foi um homem que foi atingido por alguns salteadores naquela região. Só que a Bíblia nos relata, meus amados, que antes de ocorrer a passagem do bom samaritano pelaquela região, a Bíblia relata que dois personagens também se faziam presentes naquele lugar. E a Bíblia mostra que, de início, quando aquele homem estava ferido, estava prejudicado fisicamente, a Bíblia mostra que ia passando um sacerdote, E aí hoje de manhã eu estava meditando a importância de um sacerdote. O sacerdote naquela época ele era responsável de oferecer o sacrifício de um povo a Deus. Então não era qualquer homem, era um homem de fundamental importância, um homem que oferecia sacrifício a Deus pelo povo daquela época, A gente também consegue enxergar na Bíblia Sagrada, no texto, a importância de um grande personagem também, que eram os levitas, que também passou, a Bíblia diz que eles passaram de largo em meio àquele homem que estava ali sofrido. E os levitas, eu estava meditando também sobre a importância dos levitas. Percebemos que levitas, na época, os levitas, a importância dos levitas é levar a verdadeira adoração a Deus. Levitas, eles não apenas adoram a Deus, mas eles fazem com que o povo entronize a verdadeira adoração ao seu Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que esses dois personagens, tanto o sacerdote como os levitas, eles foram insensíveis àquele homem sofrido naquela região. E a Bíblia diz que vai passar o bom samaritano. E Jesus, contando essa parábola, ele diz que o bom samaritano, ele seguia de viagem. Só que o bom samaritano, ao ver aquela situação, ele se comoveu de íntima compaixão. A Bíblia diz que ele cuidou, Ele cuidou daquele homem. Ele levou para um local, para uma estalagem. E lá ele diz que cuidou dele, passou vinho, azeite, cuidou das suas feridas. E chegou para os hospitaleiros daquele local e disse a seguinte afirmação: cuida dele e o resto eu te pago quando voltar. Meus amados irmãos, Deus, assim como o bom samaritano, quer usar a mim e a você para a obra dele. Não porque nós merecemos, não porque somos perfeitos, não porque somos bons, porque segundo o escritor Augusto Nicodemos, ao lermos a Bíblia, nós vamos perceber que nós somos maus e Deus é bom. Então, meus irmãos, que possamos ser sensibilizados com a obra de Deus. A obra missionária, ela conta comigo, ela conta com você, para verdadeiramente fazermos a diferença. Hoje eu estava pensando em um grande homem que foi muito importante no século XVI. Esse homem se chamava John Knox. John Knox, ele era um escocês, ele nasceu na Escócia no século XVI. Só que quando ele viveu um momento de perseguição, um momento de bastante sofrimento, e John Knox, ele teve que sair da Escócia, ele foi para a Inglaterra, e também ele teve que ir para a França posteriormente. E chegou o momento que John Knox, ele voltou para a Escócia. E John Knox, ele é muito conhecido, pela seguinte frase: quando ele volta para a Escócia, que ele retorna da perseguição, ele diz: Senhor, ele faz a seguinte oração: Senhor, dai-nos a Escócia para ti, senão eu morro. E essa frase, essa oração belíssima de John Knox, essa frase, quando ele faz essa oração a Deus, essa oração ela teve um impacto porque ela mudou a história da Escócia. Milhares de pessoas se converteram ao cristianismo. E a história relata que John Knox, através da sua vida, o parlamento escocês ele institui a religião protestante como oficial na Escócia naquela época.
Meus irmãos, que Deus possa usar a mim e a você. Que nós possamos ser verdadeiros John Quinós. Que nós possamos ser verdadeiros bons samaritanos. Que nós não possamos ser insensíveis à dor e o sofrimento do nosso próximo, do nosso semelhante. Fazer missões é isso. Fazer missões é mais do que frequentar uma igreja. Fazer missões é mais do que levantar a sua mão e confessar a sua fé cristã. Fazer missões é mais do que levantar uma Bíblia. Fazer missões é mais do que carregá-la para uma determinada congregação. Fazer missões é se preocupar com aquele, muitas das vezes, que você nunca conheceu, que você nunca viu, que você não sabe a sua fisionomia e que você só vai encontrar na eternidade, graças a Deus. Meus irmãos, que Deus possa nos usar. John Quinós foi um grande homem. John Quinós, ele contribuiu para a história da Escócia. Que assim como a oração que John Quinós fez naquela época, que possamos orar assim: Senhor, ao invés de dar-nos a Escócia, possa nos dar Maceió para ti, Senhor. Senhor, dai-nos Feira Grande para ti, dai-nos a cidade de Messias, Murici, Santana do Ipanema, Senhor. Senhor, dai-nos Benedito Bentes para ti, o Tabuleiro, Jacintinho, o bairro do Farol, Ponta Verde. Senhor, que possamos ser instrumento nas tuas mãos para a glória do teu nome. Meus amados ouvintes, chegamos ao final do nosso programa. Que Deus possa te abençoar e te usar. Nos ajude nesta obra, porque sozinhos nós não podemos fazer nada. Nós contamos com você. Comunique conosco. Ajude esse programa, ajude esse projeto. Que possamos levar a palavra de Deus às cidades, a povoados. Mas não somente a palavra de Deus, porque Jesus, quando estava na terra, ele não apenas pregava, mas ele levava o alimento material. Nós não se preocupamos apenas o missionário da verdade. Nós se preocupamos com os órfãos, com as viúvas e os pobres da cidade e do estado de Alagoas. Porque as Sagradas Escrituras, ela diz: aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. Aquele que ouve o clamor do pobre, clamará e será ouvido. Que Deus possa nos usar, meus amados irmãos. O compromisso do projeto Missionários da Verdade é com o pobre, com o órfão e com a viúva do estado de Alagoas, com a cidade de Maceió e circunvizinhança. Que possamos ser usados, que essa palavra que foi dita hoje possa ser penetrada no seu coração. Jesus é tão especial que ele nos retira do lamaçal do pecado, do local que muitas vezes muita gente não dá nada por nós, e Deus nos usa através como instrumento nas suas mãos. Você é um John Quinós. Você é um John Quinós dessa geração. Você que me ouve, John Quinós alagoano, John Quinós maceoense. Você que ouve esta palavra, que Deus possa penetrar no seu coração. Que você seja impactado por esta palavra e por este programa. Que você de fato sinta o desejo de fazer a diferença. E possamos fazer a obra juntos. Venha conosco. Abrace essa causa, entre no grupo 96845844, participe mais, converse conosco. Deus tem uma palavra na tua vida. Nos encontramos no próximo sábado, se Jesus não voltar. Nós estaremos aqui reunidos mais uma vez. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria. Que Jesus te faça feliz. E se Jesus não voltar, sábado às 14 horas estaremos aqui novamente. Um abraço, meus queridos, fica na paz. Jesus é bom e Ele é fiel nas nossas vidas. Amém? Fica com Deus.